Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje eu vou recordar com vocês a novela Vida Nova, uma trama pouco lembrada. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto histórias e curiosidades dessa novela. Não sai daí! Exibida entre os dias 21 de novembro de 1988 a 6 de maio de 1989, com 143 episódios, hoje, Vida Nova completa 31 anos do seu último capítulo. Foi dirigida por Reinaldo Buri e Luiz Fernando Carvalho e era uma trama que contava histórias de imigrantes. Mais uma trama nesse estilo escrita pelo Benedito Rui Barbosa, só que para o horário das 6. Vida Nova era ambientada na São Paulo dos anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial, e suas tramas e personagens se centralizavam em um cortiço no bairro do Bexiga. Entre os personagens que circulavam por esse ambiente estavam a Lalá, a Laura, mais conhecida como Lalá, uma ex-prostituta alegre, cheia de vida, feita pela Ioná Magalhães, que tinha um amante, que era um senador da República, que morre e lhe deixa numa situação financeira muito confortável para que ela possa ter uma vida digna e criar muito bem a sua filha, Maria Lina, feita por uma atriz chamada Gabriela Oliveira, que teve muito destaque na trama em 1988 e 9, mas depois dessa novela ela nunca mais foi vista. Parece que ela não fez mais nada. Então, quando larga a vida mundana, a Lalá ela passa a ser cortejada pelo humilde e simplório italiano Antônio Sapateiro, vivido pelo Carlos Zara, que é completamente apaixonado por ela mesma, conhecendo muito bem o seu passado de prostituta. Outro italiano da história é o Antônio do Mercado, vivido pelo Antônio Petri, um homem muito trabalhador, que após a morte da esposa se dedica totalmente à educação do filho Toninho, feito pelo Marcos Winter. Esse filho é tudo pra ele dá a melhor educação que pode, o colocando nos melhores colégios, e num desses colégios o Toninho acaba conhecendo a Maria Lina, por quem se apaixona. E aí ele esbarra na oposição do pai, que não aceita que o filho tenha um romance com a filha de uma ex-prostituta, já que a Maria Lina é filha da Lalá. O jovem Bruno, vivido pelo Giuseppe Oristânio, o seu pai Francesco, feito pelo Paulo José, a irmã Henriqueta, vivida pela Dedina Bernardelli, o seu cunhado, feito pelo Felipe Caroni, chamado Giacomo, assim como a namorada de Bruno, Bianca, vivida pela Patrícia Pilar, o pai dela, o marceneiro Amadeu, feito pelo Rogério Márcico, e sua mãe Maria, vivida pela Susana Faini, também faziam parte do núcleo italiano da trama. A Gemma, uma mulher muito exuberante, de sangue quente, apaixonada, era vivida pela Nívia Maria e tinha uma história de amor muito bonita com o Pietro, feito pelo Osmar Prado. Ela é uma mulher muito trabalhadeira, que foi abandonada pelo marido com os 2 filhos pequenos, O marido Sebastião, vivido pelo Roberto Bonfim, e depois de anos ela acredita que esse homem está morto, que ela é uma viúva e acaba se casando com o Pietro. Só que o Sebastião reaparece vivíssimo para atrapalhar ali a vida, o romance e a harmonia do casal. Gemma e Pietro também eram italianos na trama, mas não só de imigrantes italianos foi feita a Vida Nova, que contou também o romance proibido entre a judia Ruth, vivida pela Débora Evelyn, e o português Manuel Vitor, vivido pelo Lauro Corona. Na trama, a Ruth e o Manuel Vitor se conhecem na viagem de volta ao Brasil em um navio e acabam se apaixonando perdidamente, mas a jovem, assim como o Toninho, também esbarra na oposição do pai para esse romance, o Samuel, feito pelo José Lilgoy, que não aceita que a sua filha se case com um homem não judeu. Ele acaba então arranjando um outro marido, dessa vez um judeu mesmo, para a filha, com quem a Ruth se casa e tem um filho e acaba se formando uma família. O marido da Ruth é o Israel, vivido pelo Paulo Castelli, e isso impede que ela mantenha o seu romance com o Manuel Vitor. Eles acabam separados durante grande parte da trama. E infelizmente eles não terminam junto devido a um problema de bastidor que acontece.
Outra personagem de destaque em Vida Nova foi a bela Sara, dona de uma pensão vivida pela Aida Leiner, que era cortejada pelo libanês Michel, feito pelo ator Luiz Carlos Arutin. Luiz Carlos Arutin, inclusive, repetiu o personagem muito parecido em uma outra novela do Benedito Rui Barbosa, dessa vez em horário nobre, que foi Renascer, onde ele fazia o turco Rashid. E assim, seguindo, né, os mesmos moldes e estilos de tramas que o Benedito gosta tanto de escrever, escreveu várias posteriores à Vida Nova. Antes ele também já tinha feito uma outra novela sobre imigração. Vida Nova se deu ali no finalzinho dos anos 80, às 6 da tarde. Mas apesar de todo o seu capricho, né, com a reconstituição de época, com a cenografia, ela não fez muito sucesso. E agora a gente vai entender melhor vendo sobre as curiosidades. Como eu disse, a reconstituição de Vida Nova foi brilhante, né? Criou-se um cortiço perfeito ali no início dos anos 40. Aquele cortiço do Bexiga, ele ficou bastante povoado de imigrantes e traçou-se um perfil muito fiel ao que seria, dali a algumas décadas, uma das maiores metrópoles do mundo, né? Então, a partir daquele bairro ali do Bexiga, cheio de imigrantes, São Paulo foi crescendo cada vez mais com a ajuda desses trabalhadores, uma ajuda preciosíssima, e se tornou o que é hoje. E isso foi muito bem retratado na cenografia e nos mínimos detalhes da novela. Porém, a história não fez sucesso, mingou em seu desenvolvimento e hoje ela é pouco lembrada. Nessa trama, o autor Benedito Rui Barbosa ele propunha uma continuação de Os Imigrantes, a sua novela escrita para a Bandeirantes, que acabava, ou melhor, ele saía da trama justamente no início da década de 40, que era a continuidade de Vida Nova. Porém, Os Imigrantes não terminou na Band. A Band contratou 2 novos autores para dar continuação à novela e com um novo nome, né? Os Imigrantes Terceira Geração, que foi escrita pela Renata Palottini e o Wilson Aguiar Filho. Como eu falei sobre o Lauro Corona, né, e a Débora Evelyn, esse casal, Manuel Vitor e Ruth, eles acabaram não ficando juntos no final da trama, apesar de terem um amor muito bonito devido a problemas de bastidores. E foi um episódio muito triste que marcou Vida Nova. O Lauro Corona já estava bastante debilitado devido à doença, né? Ele era portador de HIV, então ele precisou se afastar da trama para se cuidar e tentar retornar à novela, mas não foi o que aconteceu. O Lauro Corona morreu no dia 20 de julho de 1989, 2 meses após o término da novela. Então ele saiu da trama um pouco antes, né? E isso trouxe uma das cenas mais marcantes e lembradas da novela até hoje. Ele vai embora, se despede da Ruth em uma noite chuvosa, num carro escuro. Ele volta para Portugal ao som de um poema em off, recitado por ele mesmo, do Fernando Pessoa. Na cidade cenográfica de Guaratiba foram recriadas para a novela antigas ruas do Bexiga, né? Com calçamento de pedras, casas humildes mal conservadas, trilhos de bonde, lojas de comércio local, dentre outras coisas que deram muito mais realismo à trama. Sobre alguns nomes que foram cogitados para a novela e acabaram não encarnando os personagens, temos o Rubens de Falco, que faria o Antônio do Mercado, também o Juca de Oliveira, que daria vida ao Francesco, mas que acabou nas mãos do Paulo José, e o Pietro, feito pelo Osmar Prado, seria primeiramente do Nuno Leal Maia. Vida Nova foi a primeira novela dos atores Marcos Winter e Vera Zimmermann, e na Globo, a primeira novela de Antônio Petrin, Giuseppe Oristânio e Cláudia Borioni, que vivia a personagem Nena. E por causa da sua atuação em Vida Nova, né, o Marcos Winter recebeu a PCA de revelação por aquela trama, assim como a Suzana Faini também recebeu a PCA pela novela, mas como coadjuvante, vivendo a sua Maria. Vida Nova tinha um título provisório muito bonito, aliás, que era Uma Canção para Você. A música de abertura gravada pelo Nelson Rodrigues, Nada Além, viria a ser tema de uma outra abertura 19 anos depois, na novela Eterna Magia, da Elizabeth Jean, que foi ao ar em 2007, só que dessa vez a gravação foi feita pelo Sidney Magal. E no último capítulo, em vez do simples e tradicional fim, o Benedito optou pela legenda Essa História Não Tem Fim. Ele viria a utilizar um recurso parecido em Terra Nostra 20 anos depois, quando ele legendou no último capítulo Essa História Não Termina Aqui. Vida Nova nunca foi reprisada. E esses
Essas foram as curiosidades de Vida Nova, o especial de 31 anos do último capítulo da novela. Como eu falei, é uma novela um pouco esquecida, né? Eu não assisti, lembro quase nada. Tenho curiosidade devido a alguns atores, como a Patrícia Pilar, que eu sempre acho que abrilhanta qualquer trabalho. E essa trama ela fez logo depois de Brega e Chique, né? E Ana Magalhães também, sempre diva. Ambas, aliás, foram capa das trilhas sonoras nacional e internacional, respectivamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o canal com quem gosta de novela, teledramaturgia, me segue nas redes sociais, deixa comentários aí embaixo dizendo se gostou da trama, se assistiu, se era criança, se nem era nascido, se não gostou. E se você acha que esse canal merece a sua inscrição, é só clicar no botão vermelho ali embaixo ou na bola que tá aparecendo aqui do lado. E eu volto no próximo vídeo. Um beijo, fui!